Todos os anos, há muitas pessoas que morrem na água. E ter que levá-las para o mar é perigoso. Especialmente, os pesadelos que morrem na água, precisam ter a capacidade de suportar as emoções dos outros. O que eu vou falar hoje é uma história terrível e emocionante. A protagonista da história de hoje se chama Dai-Fu Xiao, nasceu em 1954 na Austrália. Quando Dai-Fu era pequeno, ele gostava de se desafiar com coisas diferentes, e ele adorava o céu. Depois de se tornar um avião da Hong Kong, ele viajou em todos os tipos de aviões, incluindo a Boeing e a Conquer. Durante seu tempo de trabalho, ele também viajou em um avião de agricultura, viajando por toda a Austrália. Ele era um verdadeiro aviante. Ele descobriu que o céu de pesadelo já não o satisfazia. Em 1999, ele levou sua família para a Filipina para viajar. Aqui, ele experimentou a água do mar pela primeira vez e ficou impressionado. O mundo debaixo do mar é profundo e escuro. Este é um mundo maravilhoso, totalmente diferente do céu. Ele adorou a água do mar e até superou o amor por voar. Dai-Fu começou a usar o trabalho para aprender a submersão. Por causa de sua intensidade, ela avançou rapidamente. Em pouco tempo, ela obteve diversos certificados de submersor. Mas ela começou a participar do campo de submersão profissional. Há alguns anos depois, após ter completamente concedido a submersão de treinadora e salvadora, ela começou a desafiar o movimento mais perigoso da submersão, o cavalo. O cavalo também se chama cavalo de salto. É um movimento com alta perigosidade e morte. Não só precisa de habilidades profissionais, equipamentos profissionais, mas também precisa de habilidades de tolerância psicológica. Naquela época, o recorde mais alto de uma pessoa submersa no mundo era de 332 metros. Antes disso, o Dr. Dai-Fu subia apenas até 140 metros de profundidade. E os diversos este tipo de equipamento pode recuperar e filtrar o ar de dióxido de carbono, fazendo com que o AQ se reutilize em água. Assim, não somente pode permanecer na água por mais tempo, mas também pode reduzir o pesamento do vaso de oxigênio, que é a força do dióxido de carbono. Dai-Fu rapidamente entendeu o usamento deste tipo de aquecimento. Ele já tem passado por mais de 300 experiências de aquecimento. Em 2002, Dai-Fu chegou a uma caverna no mar. Ele conseguiu descer até 186 metros e derrubou o recorde mais alto da caverna. Assim, ele ficou muito animado. Ele também conheceu um amigo, Tom Shearley. Tom é um submarinista de marinha da Inglaterra que retirou do serviço. Ele viveu na África do Norte. Desde então, os dois frequentam a caverna. Tom encontrou uma caverna abandonada na África do Norte. Ela estava em um lago de 106 metros de profundidade. Às vezes, os dois praticam a caverna no caminho pequeno da caverna, para simular o ambiente da caverna. Aqui, a linha mais complicada é o melhor lugar para praticar cavaleiros. Os dois consideram quase que a caverna como sua casa e praticam cavaleiros dia e noite. Além disso, eles também têm um objetivo que é desafiar aqui uma caverna de caverna superfície que é a famosa caverna de Bushuma. Essa caverna é uma caverna no chão de terra do norte-oeste e é necessário descer a poucos metros para ver a água da caverna. O lago é muito pequeno, só a poucos centímetros e a água do lago não é muito claros. 10 metros depois do descanso são um caminho que só pode ser passado por poucas pessoas, mas depois de passar por esse caminho vai abrir de repente e entrar em uma espécie de espaço enorme que pode atingir o mais profundo do caverno, 283 metros. O caverno de Busiman tem uma estrutura única e sempre foi um lugar favorito de pescadores de cavernas, mas por causa de sua perigosa, muitos pescadores profissionais morreram aqui. Dai-Fu e Tang Lan vieram para o mais profundo da caverna e seus equipamentos só podem descer até 220 metros. Para derrotar seus recordes, eles precisam de novos equipamentos. Eles compraram através de uma rede especial um respirador de circulação MK15.5, usado nos Estados Unidos. Este é um equipamento de submersão que foi desenvolvido pela nave americana e usado para separar os submarinos. É também o mais alto respirador de circulação do mundo. Pode descer até 300 metros de profundidade. É uma opção que desafia a caverna de Buma. Mas com o aumento da profundidade da água, a pressão da água aumenta com o aumento da profundidade. O arco-íris da perna humana também pode causar uma mausoleia no cérebro por causa da pressão alta. Neste caso, ocorre uma situação de emergência, ou seja, uma mausoleia de arco-íris. O ator de arco-íris pode ter uma imaginação, ver um ponto de luz desconhecido, perder a direção, e se sentir em perigo.
E o Dr. Tang é um especialista em tecnologia. Ele usou a experiência de serviço na Guiné-Britânia para melhorar a água de oxigênio de Dr. Tang. Ele usou água de oxigênio, água química e água química de diferentes proporções para reduzir a influência do óxido de água. Quando eles estavam se preparando e começaram a descer pela primeira vez, ele descobriu algo incrível na água e esse descobrimento mudou o caminho da vida do Dr. Tang. A razão pela qual o caos é perigoso não é apenas porque o ambiente é complicado, mas também porque o caos é perigoso não é apenas porque o ambiente é complexo. Rebrog US Sunshine and Happiness. Bat It All Started em 1994. Dai-Fu e Tang viram isso e se divertiram um pouco depois. Eles perceberam que isso foi deixado pelos pais de uma pessoa que morreu em uma caverna do Bushima em 1994. Dean, uma pessoa que tinha apenas 20 anos, veio participar da caverna do Bushima. Ele já teve 200 experiências de caverna. Pode-se dizer que é uma pessoa com muita experiência, mas Dean encontrou perigo na primeira tentativa naquela época. Ele e seus companheiros saíram do barco juntos. Quando saíram do barco, ele se sentiu mal. Depois, ele começou a subir e descansar. Mas quando ele estava a 5 da água, ele se separou do grande equipe. Depois, ele desceu devagar. Após o acidente, os pais de Dea usaram os robôs de água para procurar seu corpo na caverna, mas não encontraram. Por isso, seus pais fizeram uma marca no entranho da caverna, para alertar os seguidores. Dai-Fu e Tang viram o nome, mesmo com um pouco de preocupação, pensaram que eles tinham melhor equipamento e experiência, portanto, tinham confiança em completar a caverna. Dai-Fu também tinha que derrubar o seu recorde de caverna de 240 metros. A caverna do limite significa uma caverna de mais de 250 metros. E as pessoas que conseguiram chegar até essa profundidade e voltar, há apenas 12 pessoas no mundo. Há apenas 7 pessoas descendo até 270 metros. Isso é menos do que o avião que desceu na superfície da Terra. Dentre essas 7 pessoas, há 3 pessoas que quase morreram no fundo da caverna. Um médico trocou seus equipamentos. Tang estava lá em cima, ajudando-o com as técnicas. Ele levou a corda de guia e entrou no fundo da água. Não havia nenhuma espécie aqui. Era totalmente escuro. Só podia usar a lâmina para observar a parte do fundo da água. Dai-Fu, com sua experiência na água, desce a 243 metros com uma respiração. Nesse momento, ele já derrubou o seu recorde. A torre no chão notificou que ele poderia voltar. Mas Dai-Fu acreditou que estava em um bom estado. Ele queria continuar a desafiar o limite do caverno. Um tempo depois, ele finalmente chegou ao fundo do caverno. 283,5 metros. Ele derrubou o recorde do caverno. A pressão de água aqui é muito alta, e não se pode parar por muito tempo. Tang, que estava no chão, pediu para o médico voltar o mais rápido possível. Mas o médico acreditou que já estava aqui, e queria ver como era o fundo do caverno. Sua luz brilhou em uma caverna. De repente, sob a luz dele, apareceu uma pessoa que se movimentava constantemente. Ele resistiu à pressão e saiu. Quando ele voltou, ele viu que era uma morte da pessoa. A meia cabeça estava. E a água se movimentava sem nenhum barulho. Dai-Fu encontrou o nome do caçador e em cima estava escrito Jandler. Isso é o caçador de 20 anos que está na piscina. Ele já parou aqui por mais de 10 anos. Seu vaso de oxigênio estava preso no chão de lava. Dai-Fu, a primeira reação foi levar o corpo de Jian. Ele começou a ajustar a respiração e puxou forçamente o rosto de Jian, mas não conseguiu puxá-lo do chão de lava. O tempo passou por um segundo. Dai-Fu sabia que ele não podia continuar assim, senão ele também morreria no chão. Ele teve que desistir e usou uma corda de guia para marcar o rosto de Dona Yai no fundo da caverna de 283 metros. O médico só usou mais de 10 minutos, mas o vestígio demorou mais de 8 horas. Isso foi porque, com a enorme pressão da água, muitos líquidos se dissolveram no corpo, e só um pouco de vestígio pode reduzir a pressão do corpo e cada fase de redução demorou mais de 1 hora e isso é por isso que cada vestígio demorou mais de 10 horas porque o aumento rápido causará que os pequenos bichos flutuem no sangue, causando uma doença de redução de pressão muito perigosa. Além disso, quando a redução de pressão ocorre, ela ocorre em um ambiente quieto. Aquela sensação de soledade e medo é inouvível. A espiritualidade da pessoa é pressionada muito. É por isso que muitas pessoas que morreram na água estão em processo de redução de pressão. No final, Dai-Fu gastou mais de 9 horas para chegar ao seu destino e derrubou vários de seus recordes. O desafio era um sucesso, mas ele pensou que tinha que tentar mais uma vez.
Daifu tinha que recuperar o Deva. Daifu primeiramente informou isso aos pais de Derango e disse que iria voltar para a caverna e pegar os remédios de seus filhos. Assim, os pais de Derango ficaram muito surpresos. Mesmo que eles estivessem muito animados, eles também pediam que ele tenha cuidado. Os remédios de Derango estavam a 270 metros de água. Nesta profundidade, não só levar uma pessoa, mas também levar uma pedra são muito. Daifu sabe muito bem a perigosação do salvamento, então ele não se movimentou imediatamente, mas desenvolveu um plano de salvamento muito perfeito. Eles encontraram um grupo de voluntários que estavam em casa, todos são gêmeos da água, só com a força da equipe, é possível salvá-los. Eles encontraram diversos equipamentos de deslizamento profissionais, até mesmo um deslizamento especial fabricado e modificado pelo CNC, um equipamento de deslizamento pequeno e conveniente. Eles também fizeram vários treinamentos, tudo para que a missão de salvação seja sucessiva. Eles também consultaram um médico, pois Duran estava vestido com um deslizamento de chuva, mas a corpo já estava quebrado. Finalmente, eles decidiram usar uma bagunça para segurá-lo. Em tempo de resgate, eles ainda fizeram um plano de detalhes e desenharam vários movimentos de resgate. Podemos dizer que este é o movimento de resgate de água mais profissional do mundo. Porque o trabalho demora muito tempo e energia, é necessário que um grupo de pesquisadores de diversas profundidades contribuam. E o mais profundo, 270 metros, é o trabalho de um médico. Ele tem que, em 5 minutos, colocar o corpo de DAON no saco, e depois subir 220 metros, e enviar o corpo para o DAON. O DAON envia o corpo até 150 metros. Depois, 90 metros, 50 metros, 30 metros, 10 metros, vão ter pessoas diferentes. Este é um plano bravo. Uma vez que qualquer uma das partes tiver problemas, vai causar novos acidentes de mortes. Porque a transportação vai gastar excesso de energia e o consumo de oxigênio também vai aumentar. 6 vasos de oxigênio normais são muito poucos. Por isso, eles também ajudam os submarinistas a transportar os vasos de oxigênio em diferentes profundidades para reforçar os jogadores. Após eles terem planejado o plano, o médico ainda está em um ambiente de simulação, praticando como usar a máquina de separação, rapidamente retirando a corrente da corrente, no tempo mais rápido possível, coloca a corrente. A equipe ainda tem médicos e salvadores esperando no mar. Tudo está pronto. Antes de descer, o médico e o Tang disseram que os últimos 270 metros eram muito perigosos. Se ele não chegar no tempo previsto, Tang não deveria se apressar para o salvá-lo. Isso significa que o médico está totalmente preparado. Este descanso não é para quebrar nenhum recorde, nem para cumprir nenhum de seus desejos, mas apenas para um promesso. Antes do descanso, a equipe fechou uma reunião. O médico disse na reunião que se ele não pudesse voltar no tempo previsto, todos os jogadores teriam que voltar para Gao Mian. Não tenham tentado matar sua morte. No dia 8 de janeiro de 2005, o médico mais velho da equipe, que já tinha 50 anos, e outros 8 companheiros começaram a executar o plano de roubo. No caso, ainda havia seus pais, médicos, policiais e muitos jornalistas. Daifu's fishing tingatere the old stop cave divers at the team Daifu was the first to dive after that, the guys dove one by one for the first to land, Tang was at a depth of 220 meters according to the plan, 20 minutes later he would be able to see Daifu bringing Jiang up na 13º minuto, ele viu uma luz brilhante no fundo da caverna. Era o médico que estava lavando no fundo da caverna. Ele estava muito animado, achando que tudo estava indo bem. Mas, 20 minutos depois, a luz desapareceu. Ele esperava mais 10 minutos, mas o médico ainda não veio. Sua intuição lhe disse que algo estava errado. Tang e o médico se comprometem que se ele se encontrar em perigo, eles não iriam salvá-lo. Mas no momento, Tang não se importaria com isso. Ele pensou que o médico talvez estivesse doente e ainda tinha esperança de sobreviver. Então, ele começou a descer. Isso era uma profundidade que ele nunca tinha chegado antes. Em 250 metros, sua placa de controlação foi apressada por uma grande pressão. De acordo com o princípio, ele tinha que subir imediatamente. Mas ele resistiu à grande pressão e insistiu em pé. Coincidentemente, um submersor que estava mais perto de Tang viu que abaixo havia luz brilhante e estava esperando. Finalmente, ele esperava o Tang e ajudou o Tang a subir. Neste processo, o Tang estava quase inconsciente.
Se não fosse esse submersor, o Tang também morreria no chão. E depois de mais de 12 horas, finalmente chegou à presa. Por causa da pressão acústica, os orelhos e as pernas foram danificados. Ele foi imediatamente colocado na sala de pressão e enviado para o hospital. Apenas 7 horas depois, ele despertou. Na primeira hora em que despertou, ele ainda não podia falar, apenas escrevia no papel da mão que o médico não voltou. Todos sabiam que o médico estava muito triste após a morte. Os pais de Dean também. Havia mais uma pessoa no mundo que morreu por causa de seu filho. E os remédios dos dois estavam no fundo da água a 270 metros. Não era possível que eles fossem salvados. Mas o time de resgate, depois de discutir, decidiu salvar os remédios do médico. Senão, o sacrifício do médico não teria sentido. Eles desenvolveram um novo plano, decidiram encontrar os remédios do médico e usar o saco de bênção para ver se ele poderia ser salvado. Passados muitos dias de plano, eles começaram a agir. Quando eles chegaram a 30 metros, ou seja, no início da entrada do caverno de Bulman, havia alguns pedaços de granada. O que surpreendeu-se foi que eles encontraram o corpo do médico aqui. Aparentemente, depois de alguns dias, ele se afastou dele mesmo. O mais surpreendente foi que ele ainda tinha a corda de respeito. Dentro estava o DA que morreu há 10 anos. Além disso, a câmera do médico ainda funcionava normalmente. Através do vídeo, as pessoas saberiam o que aconteceu no último momento do médico. Originalmente, no começo, o médico entrou na caverna muito bem 11 minutos depois, ele chegou a 270 metros, só demorou mais de 1 minuto e ele encontrou o corpo de Dan através do arco-íris e usou uma espátula para cortar o vaso de oxigênio.